O concreto é concreto porque ele é síntese de múltiplas determinações. Essa famosa frase de Karl Marx, ela é extremamente verdadeira para aquilo que nós estamos verificando atualmente na tragédia do Rio Grande do Sul. Ou seja, essa tragédia simplesmente é uma síntese de múltiplas determinações, por sinal, determinações essas do capital que, para usar uma outra expressão do Steven Mesaros, é o capital que determina esse metabolismo social, ou seja, aquilo que nós temos na sociedade é o grande capital, grande, pequeno, enfim, o capital como um todo que determina essa lógica. E, obviamente, esse episódio, né, esse fenômeno extremo que deveria ser raro nessas chuvas de torrenciais aí que caíram no Rio Grande do Sul, equivalente a 6 meses ou mais de chuvas em apenas 15 dias, que deveria ser um fenômeno extremamente raro. Ele é um fenômeno extremo, mas deveria ser raro. E agora ele passa a ter uma maior frequência. Em função do quê? Em função do aquecimento global. Horas, passamos aí o final do século XX simplesmente ignorando a possibilidade de aquecimento global. Se a gente voltar no tempo, lembre-se que tudo aquilo que foi acordado na Eco 92, que não era grande coisa, tá? O que foi acordado ali não era algo altamente substancial. E nem aquilo foi respeitado. E, recentemente, foi feito o Acordo de Paris e, só para vocês terem ideia, também não foi respeitado. Aliás, o próprio Trump, né, Donald Trump, saiu do Acordo de Paris, porque para ele não existe aquecimento global. E, obviamente, o que a gente vem verificando nos últimos tempos. Ora, você está vendo aí no hemisfério norte, o ano de 2023 foi o mais quente dos últimos 2.000 anos, segundo a ciência. Ou seja, só para vocês terem ideia, regiões do Canadá cujo verão faz mais de 40 graus e o inverno menos de 40 graus. Ou seja, aquilo que seria 20 para mais e 20 para menos, agora são 40 para mais e 40 para menos. Furacões constantes no Caribe que adentram aí o sul dos Estados Unidos. Então, você está vendo aí pelo mundo fenômenos extremos, catástrofes incríveis que deveriam ser raros e não mais o são. Portanto, para você entender aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul enquanto fenômeno extremo, digamos, tem que partir desse fenômeno mais geral. E, para além disso, as intervenções humanas, claro, pautadas pelo capital, que você tem aí nas cidades e nos países. Por exemplo, você tem aí o fenômeno dos conglomerados urbanos. Lembre-se que hoje, mais do que nunca, a maioria da população vive em cidades. E, obviamente, viver em cidades significa o quê? Na lógica do capital, a concentração do próprio capital, a centralização, a utilização de rios como vias de escoamento de mercadorias, de especulação imobiliária, e tudo isso, lembre-se, o capital, o que marca ele não é o planejamento. Aliás, o planejamento estatal, ele é uma exceção e não uma regra. Por quê? Porque a própria lógica do capital de especulação, concentração, centralização, faz com que você, por exemplo, não tenha controle social, um planejamento pleno sobre essas atividades. O capital, por exemplo, ele não controla a emissão de gases. Portanto, se ele não controla, você vê aí o que vem acontecendo com a mineração, com a liberação de gás metano, fruto do quê? Da conjuminação, desmatamento, criação
de gado, sobretudo bovino, e esse gado bovino emitindo muitos gases metanos aí na natureza. Ora, portanto, o próprio Estado, ele tem dificuldades em, digamos, fazer intervenções no sentido do planejamento urbano. Mesmo porque, lembre-se, para quem é realmente de esquerda, defende o quê? A autogestão, o autocontrole, a socialização. Isso implicaria, obviamente, uma maior participação, um maior engajamento no poder decisório dessas coisas que afetam a população como um todo. Ora, o que você vai ver ali no Estado é o quê? As intervenções são muito localizadas, o Estado ele vai se endividando, ou seja, sejam prefeituras, sejam governos estaduais, e o próprio país, né, que se endivida, que vai se encalacrando no quê? No endividamento dos títulos da dívida pública, que vão sendo rolados, pagando-se altos juros, e o Brasil tem aí um dos juros mais altos do mundo. Lembre-se que todos os estados, inclusive o Rio Grande do Sul, está altamente endividado, e, portanto, o que se faz para, digamos, rolar essa dívida? Simplesmente pacotes onde se corta cada vez mais gastos sociais, e, obviamente, gastos sociais que têm a ver com a previsão de catástrofes, a previsão de enchentes, os cortes nos gastos disso e nos órgãos de fiscalização são cada vez maiores. Portanto, vejam vocês como vai se concatenando os problemas mais locais com os mais gerais da lógica privatizadora, acumuladora, né? Portanto, esse é o próprio metabolismo do capital, ou seja, fazer com que o valor vá se valorizando o tempo todo. E aí você cai, obviamente, nas questões mais locais, como as questões aí do Eduardo Leite, que alterou, já está no seu segundo mandato. Ele alterou o Código Ambiental em 2019, nessas alterações simplesmente permitiu o avanço ainda mais do capital agrário, destruindo florestas, parques, bosques, tudo para o quê? Para você ter aí ou especulação imobiliária ou simplesmente plantações de, sobretudo, soja e criação de bois. Portanto, quando você vai simplesmente fazendo essas alterações, uma hora a conta vem. E a conta está vindo agora, né? De forma extremamente drástica. E junto com ele temos aí o Sebastião Melo, que é o prefeito de Porto Alegre, que não fica atrás também não. Esse sujeito está na política desde 2013 e simplesmente o que você verificou ali em Porto Alegre, com portas com borrachas estragadas, gente que não sabia operar essas bombas, a diminuição de pessoas que trabalhavam nessas áreas. Isso fez com que o preço a ser pago é muito alto. Segundo especialistas, digamos, se você tivesse um mínimo de planejamento, um mínimo de eficácia, de controle eficaz nesse período, o que aconteceria? Simplesmente, por exemplo, não estaria inundado o aeroporto de Porto Alegre, né? E alguns bairros também não seriam inundados. Mas você deixa tudo estragar, você deixa pessoas, cada vez um número menor e pessoas menos qualificadas trabalhando. Portanto, o preço, mais uma vez, acaba sendo muito alto. Portanto, esses que são localmente os culpados, agora falam, não é hora de falar, de ficar procurando quem são os culpados, porque eles são os culpados também, né? São grandes responsáveis por essa situação. E vejam, se a gente pensar que no estado do Rio Grande do Sul, nos últimos 8 meses, você tem aí 3 vezes enchente, sobretudo ali nas regiões
do interior, próximo à serra, né? Portanto, é bom lembrar que, inclusive, antes disso, desse período longo de chuvas que você vai tendo aí, e chuvas com enchentes, você teve uma seca muito grande no Rio Grande do Sul, que comprometia também as suas lavouras. Agora, nesse episódio que estamos vivenciando, lembre-se também que o norte da Argentina e o norte do Uruguai também estão ali com os seus desabrigados, cerca de 4.000. E percebam, para vocês verem como esses fenômenos extremos vêm se agravando nos últimos anos. Tivemos aí, no ano passado, a seca mais severa lá na região amazônica. Só para vocês terem ideia, como os rios foram secando, né, sobrando pequenos fios de água barrenta, morreram mais de 200 botos, foram aí as milhões de toneladas de peixes mortos, né? Nesse momento, nós estamos vivendo uma grande seca no Pantanal e também fenômenos de enchente lá no Maranhão. Então, percebam que esses fenômenos extremos estão se alastrando. Portanto, só não acredita em aquecimento global, e não é questão de crença, é questão de acompanhar a ciência, né, e mostrar como a própria ciência mostra como isso vem ocorrendo. Ele é um fenômeno real, ou seja, já aquecemos o nosso planeta, né? Já não respeitamos aquilo que desde a Eco 92 vinha se alertando, e agora estamos colhendo os frutos amargos. E, obviamente, poderemos colher frutos mais amargos ainda num futuro bem próximo. E se você pegar aí, nos últimos anos, você teve aí enchentes na Bahia e em Minas Gerais. E, enquanto isso, o Bolsonaro simplesmente desfilava de jet ski em Santa Catarina. Você teve aí, em 2011, as enchentes de Petrópolis. Você teve aí a destruição das barragens, né, de Mariana e Brumadinho. Sendo que, obviamente, essas empresas privadas continuam sendo privadas. Ou seja, fizeram um dano que vai levar décadas para se reverter, porque, por exemplo, populações indígenas que vivem ali próximas do Rio Doce, agora são abastecidas com carro-pipa, ou seja, não tem mais, porque a água está podre no Rio Doce, né? Vai levar muitos anos para recompor tudo isso. Ali na região de Blumenau, também, as enchentes que você teve ali e a queda de encostas. E o ano passado, São Sebastião, em São Paulo. Ou seja, você faz uma grande especulação imobiliária, cria casas de luxo nas encostas ali de São Sebastião, e com aquelas chuvas, enquanto fenômeno extremo, obviamente derrubou, acabou com casas, inundações. Então, vejam vocês que é um conjunto de problemas que tem a ver com a lógica do capital. Para colocar mais um elemento, vamos lembrar também do Código Florestal, que foi aprovado em 2012. Por sinal, já era ruim, porque onde já se viu você colocar simplesmente, exigir apenas 5 metros de mata ciliar, né, ali ao longo dos rios. É muito pouco. Além do que, simplesmente você fazer com que cada área rural tenha apenas 20% de mata nativa. Então, simplesmente de uma área que foi demarcada, que vira propriedade privada, simplesmente você devasta 80%, ou seja, acaba com as florestas, transforma em grama para boi consumir, e esse boi depois vai para a Europa, vai para a China, ou então soja também na sequência. Portanto, por isso que o nosso país está virando aí um grande fazendão, e, obviamente, portanto, você tem essa fatura sendo paga agora. E não venham, por favor, não caiam nessa
que é a vingança da natureza, a resposta da natureza. A natureza não tem telos, ou seja, a natureza não tem um fim, certo? Não tem pensamento, não tem raciocínio. Simplesmente o aquecer do clima, das temperaturas, faz com que você tenha alterações no ciclo das águas. Lembre-se que, por exemplo, os corais, com esse aquecimento global, estão branqueando. E branquear significa ficar doente, no caminho, portanto, da morte. Se continuarmos na lógica do aquecimento global, vamos sim acabar com os corais, né? Então, percebam que essa lógica do capital, esse é o próprio metabolismo social do capital, portanto, no mundo capitalista. Então, ou você luta para modificar essa sociabilidade, ou seja, luta contra o capitalismo, ou simplesmente você querer criar planejamentos, criar regras, numa lógica onde o que impera é indústrias poluidoras, é especulação mobiliária, é a força das commodities, né? Mercado especulativo em função dessas commodities. Então, ou seja, as coisas se chocam, né? Pode ver, por exemplo, como é essa reconstrução. De novo, vai ser o grande capital que vai, sobretudo as empreiteiras, né, vão reconstruir. Aliás, o prefeito aí já está aliado à empresa aí que fez parte, o Moro, nessa reconstrução. Estão lembrados? Quando o Moro saiu do governo, já entrou aí numa empresa para ganhar uma grana, né? E agora essa mesma empresa está ali ligada a Porto Alegre, que, segundo o contrato, simplesmente está fazendo as atividades de reconstrução, né? Emergenciais, e não tem preço. Ou seja, o preço dá depois. Que história é essa? Né? Então, vejam, você tem aí famílias perdendo absolutamente tudo. E há uma diferença, portanto, entre, digamos, Canoas, Pelotas, Porto Alegre, com aquelas cidadezinhas do interior. Porque nessas pequenas cidades, literalmente, a enxurrada levou a própria casa. As casas ficaram simplesmente em frangalhos, em destroços. Cidadezinhas que a gente que não é do Rio Grande do Sul nunca tinha ouvido falar, como, por exemplo, a cidade de Mussum. Cidades que têm menos de 10 mil habitantes, ou cidadezinhas como Roca Sales, que você também aí vê a destruição. Ou então a cidade de Encantado. E muitas outras cidades pequenas, como Arroio do Meio, Estrela, Eldorado do Sul. Literalmente, essas pessoas perderam 100%, ou seja, só saíram com a própria roupa. Portanto, paisagens lindíssimas que você tinha ali pelo interior do Rio Grande do Sul, agora, em função do deslizamento das encostas, estão devastadas. Inclusive, os canais de comunicação, os meios de comunicação, ou seja, essas estradas. Portanto, você tem esse cenário terrível que, obviamente, vai ser reconstruído, mas com certeza, por mais que o governo ajude, né? E você vê aí uma diferença substancial do governo Lula para o Bolsonaro, né? Veja, o Lula está aí buscando recursos, ofereceu aí 51 bilhões inicialmente para você ir reconstruindo. Vejam aí algumas das medidas que serão aplicadas, mas, claro, isso não será suficiente, né? Por mais que você ofereça,
o estrago é muito maior. E, obviamente, você tem que estar sempre negociando com os grandes representantes do parlamento que representam esse grande capital. Ou seja, se o Estado do Rio Grande do Sul conseguir, digamos, o perdão da dívida, todos os outros estados vão ficar ali querendo o perdão da sua dívida também. Então, vejam como que é o jogo do próprio capital nessa lógica de valorização do valor, né? Ou seja, portanto, o concreto é concreto porque ele é síntese de múltiplas determinações, ok? Bom, se esse vídeo contribuiu aí para você, para suas reflexões, dê um like, inscreva-se. Eu me despeço aqui e a gente se vê no próximo vídeo.